Sabia que com um simples clique já podemos saber se a publicidade de uma marca é ou não realmente sustentável e sem o risco de sermos enganados? É verdade, seja uma marca grande ou pequena, nacional ou internacional, esteja ela a investir muito ou pouco numa determinada campanha, ou os anúncios sejam online, offline ou até em várias plataformas, é possível medir de modo independente, gratuito e sem greenwashing. E tanto podem ser as próprias marcas a pedirem esta análise das suas campanhas, como serem os consumidores a fazê-lo. Mas a melhor notícia não se fica por aqui, é que isto é possível devido a uma iniciativa portuguesa, a plataforma #Pub. E neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, vamos saber tudo sobre esta plataforma e conhecer o seu criador, o Diogo Abrantes da Silva. Olá, viva! Seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? O meu convidado de hoje, como referi na introdução, é o Diogo Abrantes da Silva. Ele é fundador da #Pub, uma plataforma criada em Portugal, sem fins lucrativos, que está a tornar possível o que até há pouco parecia impossível: saber com clareza e rigor se as campanhas das marcas são mesmo sustentáveis ou se estamos a ser enganados por greenwashing aqui bem disfarçados. É um passo de gigante e é português. Diogo, obrigada pela tua presença, parabéns pela iniciativa. Como é que nasce aqui esta ideia? Eu sei que agora há uma nova legislação europeia que exige clareza total nas alegações ambientais até 2026. Isto está relacionado a uma coisa à outra ou não? Jesus, tanta coisa. Há muita coisa aí, não é? Portanto, falaste de muita coisa. Primeiro, olá, obrigado pelo convite. Queria muito agradecer-te. Então, vamos por pontos. Ou seja, falaste sobre descobrir se uma campanha é ou não sustentável. Uou! Muita coisa aí, não é? Portanto, está muito absolutista essa afirmação, não é? Portanto, vamos ter que desfazer, vamos ter que partir um pouco essa afirmação para perceber o que é que nós queremos dizer, ou neste caso, o que é que tu querias dizer com isso, porque é importante sermos específicos no que toca à sustentabilidade. Até porque a sustentabilidade não é uma coisa fácil, não é uma coisa de hoje sou sustentável, amanhã não sou. Não funciona assim, não é? A nossa existência, a existência das organizações, não é? Tem uma pegada. Não há forma de eliminá-la ou de não ter pegada, não é? Portanto, é normal. Os próprios humanos têm uma pegada, correto? Portanto, não é, a nossa existência é uma pegada, não é? Agora, a questão é descobrirmos, e aí é que a #Pub pode ajudar, é descobrirmos que tipo de campanhas podem ser mais amigas do ambiente, com uma menor pegada de carbono, uma pegada carbónica equivalente, não é? De CO2 equivalente, ou não é? E como é que nós podemos otimizar para as campanhas, por exemplo, que têm uma menor pegada e que se calhar nos trazem o mesmo retorno ou um retorno muito semelhante. Faz sentido? Sim, ou seja, no fundo, e corrijo-me se estiver enganada, no fundo, a #Pub permite que as marcas percebam qual é, no fundo, a pegada que a sua campanha de publicidade que tenham naquele momento, pode ser desde outdoors, a publicidade online, o que é que seja, no fundo, o que estão a consumir, digamos assim, em teoria, quanto é que na teoria não, na prática, quanto é que aquela campanha de comunicação e de publicidade está, digamos assim, a gastar. Não sei se posso usar este termo. E isto permite, ao ter essa consciência, tentar otimizar recursos e rever como é que podem ser mais sustentáveis, dito de outra forma. É isto? Sim, sim, sem dúvida. E deixa-me dar também aqui um passo atrás nesse sentido que isto é simplesmente, o que tu estás a mencionar é apenas uma das ferramentas, das várias ferramentas da #Pub, ok? Das ferramentas gratuitas, diga-se, porque todas as ferramentas dentro da #Pub são gratuitas e realmente é uma organização sem fins lucrativos e está aqui apenas e exclusivamente para ajudar as pequenas e médias empresas para uma publicidade mais transparente
e também mais sustentável. Okay? Então, explica o que é que nós Diz. podemos encontrar, então, quais são estas ferramentas que as marcas e os consumidores também têm à sua disposição na plataforma. Bem, neste momento já são 7 ferramentas, ok? Portanto, já há muita coisa e possivelmente se falares comigo na próxima semana já vai haver uma nova, tá bom? Mas olhando aqui, eu vou voltar aqui um pouco então atrás, como estava a referir, na ótica do o que é a hashtag pub e qual é o propósito da hashtag pub na sua criação, ok? Então, a hashtag pub nasce de uma ideia vindo do podcast de Marketing para Idiotas, um dos episódios em 2023, onde eu me começo a questionar como um marketer, não é? Se a publicidade não poderia ser um pouco mais transparente, se cada vez mais não estamos nós, como marketers, a focar-nos em formas de manipular praticamente o utilizador versus uma ótica de comunicar de uma forma transparente, expondo todos os factos e toda a organização para que haja uma conexão maior entre a pessoa e a organização, ok? E no início deste ano, 2025, lá para maio, não sei se maio ainda é considerado início, mas vamos assumir que sim, pode ser? Sim. Criei então um pouco esta hashtag, criei a hashtag pub na ótica de possibilitar as empresas então para essa comunicação mais transparente. E então qual é a grande função da hashtag pub? Tá bom? E daí o nome. A grande função da hashtag pub é as pequenas e médias empresas poderem adicionar a sua comunicação também na plataforma, como por exemplo o outdoor que vão ter, não é? Que vão criar dentro da plataforma, e essa plataforma, dentro da plataforma nós conseguimos adicionar uma descrição sobre essa publicidade, como qual a intenção, qual a pegada de gases com efeito de estufa, se foi calculada, qual a localização desse outdoor, qual o objetivo desse outdoor, não é? Numa ótica de comunicar para o utilizador final, para a pessoa, não é, que vai ver aquele outdoor, quem é que foi o autor, não é? Qual a organização que foi o autor daquele outdoor. E nós tivemos até, coincidentemente, no início também deste ano, fazendo o upload de toda essa informação para dentro da plataforma, a plataforma gera um código QR, está bem? Com esse código QR, depois, as pequenas e médias empresas podem adicionar esse código QR que identifiquem, sim, quem é o anunciante e e quais as informações sobre aquele anúncio, não é? No outdoor. Portanto, o código QR é gerado em alta resolução para que as empresas possam imprimir aquele código dentro do seu outdoor também para terem essa possibilidade. O que eu queria referir é que, coincidentemente, no início deste ano, também houve uma burla, que eu não sei se soubeste, Marta, e que também foi detectada, por exemplo, no metro, em alguns outdoors, onde, na verdade, era uma empresa, entre aspas, que se fingia de um banco neerlandês, portanto, dos Países Baixos, que, fingindo-se desse banco, capturava os teus dados e dizia que tinha um crédito incrível, com uma taxa para crédito de habitação, ou um empréstimo até 500 mil euros, se eu não estou em erro, com uma taxa de uma TAEG, não é? Inacreditável, não é? E o que eles faziam era capturar os teus dados e depois revendiam os teus dados. E pronto, e tinhas muitas pessoas a receberem rapidamente mensagens por WhatsApp e claramente um sistema de phishing montado. E isto apareceu tanto na MOP como na JC do CO, portanto, e foi aceite este tipo de publicidade. E lá está, esta publicidade, por exemplo, não deveria ter aceite. E se tivesse o hashtag se tivesse, aliás, o QR Code do hashtag pub, não passaria porque o sistema automaticamente hoje identifica, e após esta burla, hoje identifica domínios, por exemplo, que são registados há pouco tempo e avisa automaticamente que aquele domínio pode não ser fiável. Estás a ver? Portanto, mas este foi o grande propósito inicial.
Agora, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que, à medida que eu criei esta plataforma, e a Mel Calorama foi, sem dúvida, uma das primeiras organizações a utilizá-la, a primeira organização a utilizar a hashtag Pub, à medida que eu criei esta organização, de repente vou pensando, ok, mas o que é que poderia fazer falta e como é que eu poderia ajudar as organizações um pouco mais na sua publicidade e na sua comunicação, não é? Sempre numa ótica de levá-las a mais transparência e a uma maior sustentabilidade. E o que é que acontece? Fun fact, tal como tu estavas a referir, vem uma diretiva europeia, não é? Que já está em vigor, na verdade, mas que deverá entrar em lei no próximo ano em todos os países da União Europeia, até março do próximo ano, e deverá estar em vigor até setembro do próximo ano. Okay? E o que é que essa lei diz? Perguntas tu, Marta. Pergunto eu, justamente, o que é que diz essa lei, Tu que és especialista. Ótima questão. Ótima questão. Então, o que esta lei, ela na verdade vem dizer várias coisas e vem dizer-nos, por exemplo, e daí tu teres mencionado o greenwashing, coisas que todas as alegações ambientais que sejam, por exemplo, genéricas, não é? Como este produto é eco, ou dizer eco na embalagem, ou neutro em carbono, não é? Portanto, isso fica estritamente proibido, está bem? E não é só nas embalagens, é em toda e qualquer comunicação. Estas alegações não verificadas ou demasiado genéricas, as demasiado genéricas são completamente proibidas. As que não sejam demasiado genéricas têm que ser, alegações ambientais, têm que ser verificadas, está bem? E verificáveis. Ou seja, as pessoas deverão ter um código QR ou um website onde conseguem verificar aquela informação, aquela alegação. Faz sentido? Faz todo sentido. E isto também significa que a hashtag Pub vem ser uma ferramenta útil. Tu estavas a adivinhar que esta diretiva ia ser publicada, não é? Mas acaba por ser também, é mais uma ferramenta que as empresas podem utilizar para até cumprirem também esta diretiva, digo eu. Exatamente. Até porque essas informações deverão ser verificadas por uma entidade externa. Ok? E a hashtag Pub pode atuar como essa entidade externa, até porque a lei não especifica o que é. Eles falam sobre peritos, mas não especifica o que é que poderia ser um perito ou as qualificações necessárias para ser um perito em termos de informação. A questão é que, pelo menos, é uma entidade externa a verificar a informação que está ali, e isso é muito importante e já é um passo, não é? É um pequeno passo, está bem? Vou também adicionar uma coisa, e Marta, já sabes que eu falo pelos cotovelos, portanto, põe a mão no ar ou diz qualquer coisa. Interrompe-me sempre que quiseres. Vai em frente, está muito bem. Siga. Mas o que é que... que seria importante não confundir esta nova lei, que na verdade torna estas alegações ambientais genéricas ou não verificáveis como uma prática desleal. Portanto, ele entra diretamente e é aplicado como se fosse uma prática desleal já nas leis que o próprio país tem e nas sanções que o próprio país tem mediante essa prática desleal. Portanto, neste caso, em princípio, deverá ser a ASAI, tirando certos departamentos de certas áreas, como saúde, etc., que são mais específicas. Por norma, será a ASAI a verificar se está ali uma prática desleal ou não. Mas é importante não confundir isto com a diretiva de Green Claims, ok? Que é a diretiva, ou a proposta, aliás, de diretiva de alegações ambientais, que a União Europeia veio atrasar um pouco há 3 ou 4 semanas atrás, ok? Portanto, esta vai em frente, tá bom? E isto é uma prática desleal, também, e vai tornar estas alegações genéricas claramente em práticas desleais, e a diretiva é muito boa nesse sentido, é que claramente diz, é muito clara, que é dizer que
drive carbon neutral, como no caso de uma gasolineira, uma famosa gasolineira que dizia que nós poderíamos, com eles, conduzir neutros em carbono. Portanto, isso deixa completamente ser possível alegar. Está bem? Portanto, a compensação carbónica nunca pode ser uma forma de neutralidade carbónica a continuar como uma peça de comunicação. Okay? Portanto, muita informação aqui, não foi? Desculpa. Tudo em ordem, a gente vai organizando aqui as ideias. Eu na introdução referi que, independentemente de serem marcas grandes ou pequenas, nacionais ou internacionais, estejamos nós a falar de uma campanha, enfim, só online, só out of home, pub, quer dizer, pub é tudo, ou televisão, enfim, o que quer que seja, no fundo seja só isto, tudo isto, ou multimeios. É possível, então vamos imaginar um cenário agora do regresso às aulas. Vamos olhar para a frente, vem aí o verão, vamos supor que eu sou uma marca que vai ter uma campanha de comunicação de regresso às aulas, aqui em várias vertentes. É então possível, nestas ferramentas que já são 7, eu marca, portanto, ir à plataforma, no fundo, disponibilizar a informação de quais são as plataformas de publicidade que eu estou a utilizar e, portanto, fico ali quase com um report, digamos assim, que faz a radiografia ao quão sustentável é ou não aquilo, qual é a minha pegada carbónica, digamos assim, desta campanha. Isso, boa. Isso, mas esse é o bom ponto, não é? Ou seja, não é uma questão de se é sustentável ou não é? Ele vai a dar uma estimativa do CO2 equivalente. Okay? O CO2 equivalente é todos os gases, não é? Com efeitos de estufa num só, ao qual chamamos CO2 equivalente, está bem? E atenção, e fazer essa correção, que é, neste momento, há 2 ferramentas dentro da hashtag pub que ajudam as empresas com esse ponto. As empresas nacionais com comunicação nacional. Internacional ainda não é possível. Okay? Há ferramentas online que o permitem, não de uma forma gratuita, mas e se necessitarem de ajuda, digam, eu posso encaminhá-los para lá, todo completamente transparente. Basta irem a pub.ong, que é o URL da hashtag pub, e me contactarem, está lá o e-mail e eu envio sempre essa informação para ajudar. É esse o intuito. Mas, portanto, a ideia é que qualquer empresa, sim, possa lá ir e calcular o seu CO2 equivalente. E há 2 formas de o fazer. Neste momento, o que nós fazemos é, nós temos uma das formas é através do cálculo carbono financeiro, ok? E o cálculo carbono financeiro o que é que faz? Transforma o investimento publicitário, tá bem, no CO2 equivalente por cada euro. Tá bom? E nós usamos dados do INE, mediante a indústria da publicidade, não é? E transformamos o investimento publicitário em CO2 equivalente, não é? E é verdade, aqui a conta é simples. Quanto mais investimento publicitário tiverem, mais o CO2 equivalente vão ter associados. Mas, de repente, vocês conseguem contabilizar esse CO2 equivalente, não é? Portanto, já conseguem e podem usar isto mesmo nos relatórios de sustentabilidade da vossa empresa. É possível fazê-lo, tá bom? É totalmente legal. E corrijo-me se eu estiver enganada, quanto mais não seja, sim. É uma tomada de conhecimento desse valor. E, portanto, eu de hoje para amanhã, numa próxima campanha, até posso, eu marca, não é? Estar mais atenta e mais sensível a esse dado e tentar baixar o valor, digamos assim. Portanto, claro, acaba por ser pedagógico à mesma. Marta, não conseguimos melhorar nada sem o medirmos, não é? Nós, para melhorarmos algo na nossa vida ou nas nossas organizações, vamos necessitar de perceber se estamos a melhorar, não é? Ou a fazer melhor ou pior, não é? E para isso temos que medir, não é? Temos que ter um cálculo, temos que ter algo, temos que ter uma métrica onde nos baseamos. Não é? Evidentemente que aquilo que fazemos também num registro online
também tem essa pegada, digamos assim, portanto, alertar para não estamos a falar apenas de questões, por vezes pode haver essa ideia pré-concebida de que apenas o que implica papel, ou papel ou outro tipo de plataforma mais física, não é assim, portanto, e em hashtag pub também conseguem perceber qual é a pegada, digamos assim, ambiental ou a pegada carbónica que as campanhas que fazem online também deixam. Então deixa-me só adicionar sobre esse ponto, deixa-me só adicionar a segunda calculadora, ok? A segunda calculadora que nós temos dentro da hashtag pub sobre a CO2 equivalente é especificamente, sim, para o digital, tá bom? Neste momento ainda não temos uma calculadora para o offline, não é? Temos uma calculadora para o digital e aí já passamos de uma ótica não só de carbono financeira, mas de uma estimativa por impressões de campanha. Está bem? Então, todos os dados estão completamente transparentes na plataforma, não é? Vocês têm acesso a toda a tabela, de onde é que aqueles dados foram retirados, qual é a informação, quais foram as fontes. Temos também uma das plataformas que fomos buscar especificamente para Portugal, tá bom? Porque é necessário, porque a internet, o digital, tem a eletricidade associada ao computador, onde nós estamos, não é? Aos servidores, está bem? Portanto, é necessário algumas adaptações para Portugal e essas adaptações, algumas das fontes estão adaptadas especificamente para o nosso país, está bem? E aí sim vocês conseguem, à impressão, calcular, por exemplo, qual a pegada de CO2 equivalente em anunciar num vídeo de Facebook versus em anunciar numa imagem de Facebook Ads, por exemplo. Ou um anúncio em Google Search, não é? Em pesquisa da Google, versus um anúncio no TikTok de vídeo, não é? E mediante o peso desse vídeo, se é um vídeo de 15 segundos, se é um vídeo de 30 segundos, se é um vídeo de 1 minuto, porque o tempo importa. Porque quanto mais tempo, mais consumo de energia, mais consumo de dados. Faz sentido? Todo sentido. Sim. Eu penso que a plataforma está disponível há alguns meses, 3 meses talvez, aproximadamente. Eu sei que ainda é cedo, passou muito pouco tempo, portanto ainda é cedo para balanços, sabendo que é cedo para balanços, pergunto-te à mesma qual é o balanço que tu fazes, ou seja, já deste aí já algum exemplo por exemplo, do Mel Calorama, que foi um evento que foi à plataforma, haverá com certeza outros exemplos. O que é que nos podes dizer sobre isto? Que feedback é que estás a ter ou que sentes que o setor está a ter face a esta ferramenta? Bem, eu gostava de vir aqui e dizer, Marta, que são centenas de milhares de empresas todas a quererem utilizar a hashtag pub, mas isso não está a acontecer, está bem? E é ok, não é? Portanto, nós começámos há muito pouco tempo. A ideia da hashtag pub é ser um enabler, ou seja, dar a capacidade das organizações o fazerem. E não há de todo um grande push neste momento. Há umas conversações com várias empresas de meios para ver se nós implementamos isto como um standard da indústria, está bem? Inclusive com também algumas associações relacionadas às campanhas publicitárias. Mas neste momento ainda não é um standard, não é? O meu ponto e o meu grande objetivo seria fazer isto um standard. Não necessariamente terem que usar a hashtag pub, mas pelo menos todas as campanhas de out of home, não é? Out of home layers, outdoors, movies, que tenham que ter, e mesmo até podemos ir para a televisão, que tenham que ter um identificador de quem é aquele anunciante, não é? Nós não devemos ter um anúncio, hoje em dia, como aconteceu no caso do Miguel Milhão, ou Milhões, ou o senhor do lado da empresa, não é? Que de repente faz um anúncio sobre o aborto, ou contra o aborto, não é? E de repente não se identifica, essa identificação não existe, e a ideia é que isso não aconteça, não é? E o mesmo para aquele exemplo que eu te estava a dar no início, não é? Que é, não deverá haver uma empresa, entre aspas, que possa anunciar num outdoor e não ser verificada, certo? Esta publicidade tem que ser verificada. E isto é importante para os próprios meios, porque se de repente nós começamos a ouvir todos nestas fraudes em MUPIs, em outdoors, não é? O meio perde a credibilidade, não é?
Anunciar em televisão ou anunciar em outdoor dá uma credibilidade à publicidade, ao tipo de publicidade que lá está. Está bem? Há uma credibilidade ali associada. E se existe de repente e começa a haver de repente fraude associada a isso, não é? Ou que qualquer anunciante, nesta ótica no exemplo do Miguel contra o aborto, que qualquer anunciante o pode fazer, não é? Isso descredibiliza mais uma vez o meio, não é? Portanto, e a ideia é que isto possa, a hashtag possa ajudar nessa credibilização e nessa identificação, nessa transparência na publicidade. Tu achas que, de alguma forma, para lá de ter passado ainda pouco tempo, isto são temas muito sensíveis. Nós temos marcas que se calhar comunicam em excesso a sua sustentabilidade e as suas práticas sustentáveis. Temos outras que, cá, pelo contrário, têm receio e quase nem comunicam, portanto, e aqui que é uma fase um pouco sui generis. Mas tu achas que, de alguma forma, cá em Portugal pode estar a existir aquela percepção de algum receio da exposição, ou seja, ainda não chegamos àquela fase de que, seja qual for o valor que isto dê desta campanha em pegada carbónica ou em pegada no âmbito da sustentabilidade, isto não tem que ser mau, não é? Achas que pode ter a ver com isso? Aqui há algum receio de que a mensagem seja percepcionada no sentido errado? Eu acho que há que separar aqui os dois pontos, não é? Uma coisa é comunicarmos com transparência, e eu acho que qualquer marca estaria alinhada em ser mais transparente para os seus utilizadores, para os seus clientes, não é? Para o seu público. Outra coisa é a sustentabilidade associada. A verdade é que as leis da União Europeia, as leis que vêm, na verdade, no nosso país, não é? Esta diretiva que vai obrigar a nós termos leis sobre isto, e tornar esta comunicação sobre alegações ambientais em práticas desleais, não é? Mediante o tipo de comunicação, claro, leia-se. Isso vai acontecer. Não há uma volta a dar, não é? Portanto, isso simplesmente vai acontecer. Está previsto, nós temos que nos preparar. Da mesma forma em que as empresas e as organizações se prepararam para o RGPD, vão se ter que preparar para isto, não é? Portanto, isso não tem a ver com uma questão de especificamente querer ou não querer comunicar a sustentabilidade associada aos seus esforços associados à organização. E depois, se estamos a olhar para uma grande organização, na verdade, essas organizações vão ter responsabilidades, como os relatórios de ESG, que são relatórios especificamente sobre o ambiente, sobre o social e sobre a governança de cada empresa, vão ser obrigatórios para as grandes empresas e para os fornecedores das grandes empresas. Portanto, isso vai acontecer também de qualquer das formas. Não vamos estar não é por nos escondermos num buraco que de repente não vamos ter que comunicar sustentabilidade ou o quão impactante é a nossa empresa na sociedade. Isso vai ter que acontecer, não é? E o primeiro ponto, eu gosto disto dos relatórios de ESG, é que o primeiro ponto é que vai forçar as empresas a medirem. Os relatórios de ESG não dizem que tu tens de ser mais sustentável este ano comparativamente ao próximo. Não te obrigam a isso. Obrigam-te a registares, não é? Cada um dos pontos. Como é que tu estás em relação a uma pegada carbónica, não é? Como é que está os teus fornecedores, não é? E isso é a medição, é o primeiro passo, é que começarmos todos a medir. E acho que isso vai ajudar. É super prática nesse sentido, pelo menos na parte das campanhas, nas campanhas e nos anúncios, não é? Portanto, empresas atentem a esta questão isto pode ser uma ferramenta útil até para estes relatórios e a forma como se comunica. Eu diria que sim, estamos aqui numa mudança de paradigma, isto vai-se dizendo muitas vezes, mas é mesmo, pelo menos nesta área, e é como tu dizes, não vai dar para continuar a fazer de conta que não passa nada e que está tudo ok, porque esses dados vão ter que ser públicos de alguma forma. Eu perguntar-te, tu tens também muito conhecimento desta temática a nível europeu e não europeu também, mas se tu disse aqui um pouco de uma comparação entre aquilo que são as práticas das empresas em Portugal com o resto da Europa, no que diz respeito a estas questões da sustentabilidade e da forma como comunicam, como é que tu achas que nós estamos aqui a esse nível? Eu acho que a ideia aqui, pronto, para isso tinha que fazer uma análise melhor para aquilo que se faz lá fora e não tenho a certeza como é que são as pequenas e médias empresas lá fora.
A verdade é que as grandes empresas vão ter todas que responder ao mesmo, todas estão debaixo da União Europeia, portanto, aí é muito claro. E muitas das grandes organizações em Portugal, não é? Das grandes empresas, vamos falar assim, daquilo que é determinado como uma grande empresa, por norma tem serviços também lá fora, não é? Portanto, na verdade, elas têm que se adaptar às leis de todos os mercados onde operam e é assim que funciona. Portanto, olhando para as pequenas e médias empresas, eu acho que em Portugal nós temos realmente, não é? Não fosse 99% ou 98% do tecido empresarial, temos realmente muito pequenas empresas, não é? Microempresas. E isso afeta, como é óbvio, a comunicação e a preocupação sobre a sustentabilidade ou o passo sobre o seu impacto ou a preocupação sobre o seu impacto. Eu penso é que as empresas que têm essa preocupação, mesmo de pequenas, podem ter uma grande vantagem, não só uma questão de vantagem competitiva, como uma vantagem de retenção, não é? A retenção dos próprios colaboradores. Porque os próprios colaboradores não se sentem bem, não é? A trabalhar numa mina de carvão, possivelmente. Não só porque, se calhar, as condições até são péssimas. Eu, propriamente, nunca trabalhei numa mina de carvão, mas pelo que sei, não é muito bom. Mas a ideia é essa, ou seja, vai ser difícil nós queremos, os colaboradores quererem continuar a trabalhar na Tesla. Não é? Quando as coisas acontecem, quando o Elon Musk acontece, e os colaboradores também importam. E a retenção tem sido um problema e vai ser um problema no futuro também. Vai continuar a ser um problema. Portanto, até aí a sustentabilidade pode ajudar. Claro que sim. Diogo, agradecer-te. Espero então também que este esclarecimento que fizemos aqui contribua no sentido das marcas e das equipas de marketing e de comunicação, enfim, que vão à plataforma. Nós vamos deixar no descritivo do episódio o link, que explorem, que percebam as suas potencialidades, que vejam não pelo lado da penalização, mas pelo contrário, pelo lado da transparência, pela tomada de consciência dos dados. E a partir dessa tomada de consciência podemos sempre, as organizações podem sempre, obviamente, melhorar, e isto é também aqui uma porta aberta para, enfim, para encararem esta questão da transparência a este nível que por questões legais, como já vimos, vai mesmo ter de acontecer. Por isso, Diogo, espero que na próxima conversa haja mais ferramentas, haja uma grande adesão das empresas em Portugal e conclusões interessantes a este nível. Obrigada. Obrigado eu por esta oportunidade e obrigado por teres aqui estar aqui contigo. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!